Mateus capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cátedra de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso deveis observar e fazer, mas guardai-vos de fazer conforme as suas obras, porque ensinam e não praticam. Porque atam fardos tão pesados e difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles não estão dispostos a mover nenhum só dedo para levantá-los. Antes, executam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e estendem as franjas dos seus mantos. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e amam ser chamados pelos homens Rabi. Mas vós não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Como vosso Pai, a ninguém chameis a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamado mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Aquele que quiser ser o maior dentre vós, há de ser o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Nem vós entrais, nem aos que estão entrando vós permitis que entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de longas orações. Por isso recebereis maior juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo. Depois de ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós mesmo. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: qualquer um que jurar pelo templo, nada tem feito, mas qualquer um que jurar pelo ouro do templo, devedor é. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário do templo que consagra o ouro? E qualquer um que jurar pelo altar, nenhum crime comete, mas qualquer que jurar pela oferta que está sobre o altar, devedor é. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que consagra a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E aquele que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais da hortelã, das ervas aromáticas e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isto é necessário fazer, sem deixar de fazer aquelas coisas. Guias cegos, que quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de corrupção e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior seja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados com cal, os quais por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, por fora, vos mostrais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles ao derramar o sangue dos profetas. Assim testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós também encheis a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como evitareis o juízo de condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis em vossas sinagogas, e vos perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Verdadeiramente vos digo que todas estas coisas hão de cair sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados.
Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta, porque eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor.